Notícia urgente, Polícia Federal com pé na porta na casa de prefeito. Uma grande operação da Polícia Federal agora em Sorocaba, no interior de São Paulo. Investigação que apura desvio de dinheiro público da área da saúde. A casa e o gabinete do prefeito da cidade, Rodrigo Manga, são alvo de busca e apreensão. Primeiro a gente conversa ao vivo com a Nicole Bonetti, que traz as últimas informações atualizadas, e daqui a pouco, exclusivo, prefeito Rodrigo Manga fala ao vivo no Primeiro Impacto. Mas antes, a Nicole, quais são as últimas informações atualizadas de Sorocaba e região, minha amiga? Bom dia para você. Oi, Darlison, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, nossa equipe está desde amanhã aqui bem cedinho acompanhando direto da Prefeitura de Sorocaba esse trabalho dos policiais. Ao todo 100 policiais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão em 13 cidades do estado de São Paulo. Aqui em Sorocaba, a informação que nós temos é que além aqui do Paço Municipal, onde os policiais fizeram buscas no 6º andar, no gabinete do prefeito e também no 2º andar, onde fica a Secretaria de Saúde, também tem outros endereços que são alvo dessa investigação, que é uma investigação de 2022 que está investigando fraude num contrato aqui, um contrato público de Sorocaba, da Prefeitura, com uma organização social que estava atuando na área da saúde. Esse contrato seria de 60 milhões e a polícia já vem investigando a ligação de outras pessoas, empresários aqui da cidade, também com essa organização que estaria lavando dinheiro por meio de depósitos em dinheiro em espécie, também pagamento de boletos e negociações imobiliárias. Hoje a polícia esteve na casa do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que nas redes sociais também gravou um vídeo que fala sobre isso um pouco dos agentes e mostra a atuação deles, inclusive lá, Darlison. Nós vamos conversar enquanto a Nicole apura novas informações. Inclusive a gente vai voltar direto do local, porque buscas estão sendo realizadas não só na casa do prefeito Rodrigo Manga, mas também no gabinete pessoal dele da prefeitura, no diretório municipal do Partido Republicano lá na cidade de Sorocaba. E a gente recebe agora, para continuar essa entrevista exclusiva ao vivo com a gente, Rodrigo Manga, que ficou famoso no Brasil inteiro como prefeito TikToker, tem mais de 3 milhões de seguidores e praticamente no último mês aí ganhou mais de 500 mil com os vídeos virais. E agora o prefeito aparece nas páginas policiais, alvo de uma investigação da Polícia Federal. É claro que a investigação não está focada apenas na figura do senhor e nem na cidade de Sorocaba. A gente lembra que são 12 cidades investigadas, mas o cerne da investigação seria desvio de dinheiro público, no caso, desvio de dinheiro público relacionado à área da saúde. Eu gostaria de saber se o senhor já tem conhecimento de todas as acusações, de todos os desvios apontados e em que parte o nome do senhor aparece nessa investigação. Muito bom dia e obrigado por conversar com a gente. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que estão acompanhando o Primeiro Impacto, todos que estão do SBT. É uma alegria muito grande poder falar com vocês, falar um pouco disso que aconteceu, um pouco da cidade de Sorocaba. Primeiramente, ressaltar que é importante a operação está acontecendo. É uma operação antiga que está investigando uma OS que se quarteirizava o serviço dentro dela e tinha algum envolvimento deles lá. É uma OS que trabalhou na cidade de Sorocaba, que a prefeitura tem inclusive uma investigação interna sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão que está apontando. Agora, o que aconteceu, o fato de uma investigação antiga de virem na minha casa hoje, é um fato que acontece uma semana depois de eu ter anunciado a minha pré-candidatura a presidente da República, ter pontuado na pesquisa como governo do estado e no nosso pesquisa interna em 2º lugar, já aparecendo na disputa do governo do estado, e em 3º para a presidência da República. Aconteceu um aumento importante, como você disse, das nossas redes sociais, de 60 a 70 dias para cá, uma popularidade importante. E eu fui para Brasília, coincidentemente, segunda e terça, e nos bastidores ali as pessoas falavam: Manga, cuidado, porque está gerando muito ciúmes, está gerando muito problema. A cidade de Sorocaba, você tem uma ideia, Dade? Ela foi a cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país, a indústria que mais gerou empregos na cidade de Sorocaba. Nós tivemos aqui investimento, fizemos uma lei de incentivos, recebemos investimento de 11 bilhões da Toyota, gerando 10 mil empregos, dobramos o nosso orçamento
sem aumentar um único centavo de impostos. Me posicionei nesses últimos dias contra a reforma tributária que está aumentando o imposto que a pessoa paga de ISS de 5%, alguns vão pagar até 28%, contra os pedágios que estão sendo instalados na cidade de Sorocaba. E ontem eu recebo uma ligação de um deputado, aí ele fala assim: Manga, olha, eu quero alertar você que está tendo muita ciumeira, muita movimentação, cuidado, política não é fácil, está muito longe a eleição, e hoje acontece isso. Então eu quero, respondendo a sua pergunta, dizer que eu sou favorável à investigação. Eu sou favorável aos órgãos públicos investigar para que seja esclarecido. Agora, eu sou contrário quando começa a entrar a politização nas investigações. O que fizeram comigo é isso. Vieram em casa hoje, sabe o que acharam aqui, Dardes? Sabe o que tem aqui? Nutella, carta Pokémon do meu filho e bolo de cenoura. É isso que levaram aqui da minha casa. Prefeito, então você vê que existe uma politização. Só uma coisinha, Dardes. Você vê isso acontecer com quem? Alguns meses atrás, o Pablo Marçal era candidato, foi busca apreensão na casa dele. O Gustavo Lima saiu candidato, Polícia Federal colocando o nome dele em investigação. Caiado candidato, inelegível. Então existe uma politização nas esferas que deviam ser imparciais no Brasil. Prefeito, é importante a gente pontuar que no ano de 2023, o senhor vai concordar comigo, bem antes do senhor anunciar a candidatura à presidência, até porque o senhor fez há pouco menos ou pouco mais de um mês, já havia tido uma outra operação também na Prefeitura de Sorocaba, apontando outros desvios na área da saúde, quando o senhor já era prefeito da cidade de Sorocaba, uma vez que o senhor, o prefeito... É o mesmo assunto, Dardes. Exatamente. É aí que eu falei, a mesma investigação de 2022. Eu só estou contrapondo o fato do senhor levantar a hipótese de ser uma perseguição política, uma vez que... E não entenda que eu estou discordando da sua linha de raciocínio. Só estou pontuando que o senhor anunciou a candidatura à presidência há pouco mais de um mês e nós temos uma primeira fase, talvez, desta mesma operação lá no ano de 2000, há uma semana, lá no ano de 2023. E a gente sabe que uma investigação da Polícia Federal, o prefeito, uma investigação da Polícia Federal não se faz em uma semana e não se faz em um mês, principalmente bloqueando 20 milhões de reais, como aponta aí a informação repassada pela Polícia Federal. Agora eu quero saber o seguinte, são acusações... Mas, Alisson, uma coisa é a investigação da OAS, você não pode me falar no mesmo patamar. A investigação na OAS... E outra coisa é o ato político que aconteceu hoje. Então, a investigação na OAS tem que acontecer. Você tem o OAS sendo investigada no governo do estado. Você teve aí em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes foi acusado de ter contrato de ônibus com empresa ligada ao crime organizado. Existe um sistema licitatório que é feito, que infelizmente, nós sabemos isso hoje, que essas pessoas que... Eu não estou falando que é o caso daqui, porque aqui eu não aprofundei ainda, mas essas pessoas participam de processos licitatórios no Brasil todo. Então é importante que aconteça. Agora, vir na casa do prefeito, que não tem nada a ver com o assunto, que é da OAS, para fazer, vamos fazer um barulho uma semana antes, então pera lá. Então só que eu vou falar uma coisa para você, Dado, talvez você não me conheça, eu tenho um testemunho de vida que Deus me tirou lá do submundo do vício das drogas e trouxe para sua luz e fez com que eu fosse reeleito agora. A população de Sorocaba me conhece, Dado, com 74% dos votos, de uma família abençoada, e tenho levado o testemunho do nosso Deus. Então eu não temo isso. Isso que fizeram hoje, essa exposição toda, só vai nos fortalecer, porque agora, se eu estava com vontade, agora eu vou acelerar a minha pré-candidatura na mão para cima, e já mandei o recado no vídeo, viu? Seja Lula, seja a autoridade que for, não temo vocês. Eu vou pra cima porque eu tenho um Deus que é maior que vocês. O senhor tem qualquer tipo de participação nesses desvios? Algum contrato assinado pelo senhor ou alguém da confiança indicado pelo senhor na prefeitura ou na Secretaria de Saúde nesses contratos com essas OAS? A investigação é sobre transição de recursos entre as OAS, numa empresa contratada que faz a quarteirização do serviço para ela, não para a prefeitura. Então, todos os contratos assinados na prefeitura, todos, sem exceção, por sinal, Darcy, é importante saber, o Tribunal de Contas, que é quem julga os contratos, aprovou minhas contas 2021, 2022, que é quando começou a investigação. Então, todos os contratos assinados pela prefeitura, eu não assino se não tiver um parecer da Controladoria Geral, depois de ter feito a licitação pela Secretaria, e do jurídico, que fala assim, este contrato está apto para a assinatura do prefeito. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, mas muito tranquilo mesmo. Vamos continuar o nosso trabalho. Não
vão politicamente manchar a cidade que tem se destacado nacionalmente, e você sabe disso, começou a sua entrevista falando isso. Sorocaba vai continuar crescendo, vai continuar sendo referência e mais. Sabe o que eles fizeram? Eles deram a possibilidade de, pela primeira vez na história, ter um prefeito como presidente da República, porque nós vamos levar a qualidade de vida da população para toda que está tendo em Sorocaba, para todas as cidades brasileiras. É isso que eles fizeram, eles jogaram a gente para cima. Olha, é importante a gente destacar, né, que a saúde pública no Brasil, o prefeito Rodrigo Manga há de concordar comigo, infelizmente defasada, e quando a gente ouve falar de desvio de dinheiro público da saúde, isso nos preocupa e muito, e preocupa quem está em casa, né, que vai até uma unidade de pronto atendimento, precisa de uma cirurgia que seja eletiva ou de emergência e tem dificuldade para conseguir. A verdade é que tem muita gente morrendo nas filas, nos corredores de unidade de pronto atendimento e de hospitais, justamente por conta da precariedade do sistema de saúde e não só público. Prefeito, se houver comprovação de qualquer um dos entes da prefeitura, pessoas apontadas ou colocadas em cargos de confiança pela sua pessoa, agentes públicos na prefeitura de Sorocaba, até porque é importante a gente destacar, o prefeito fala da politização da operação, que foram até a casa dele. É um mandado de busca e apreensão que é autorizado pela justiça, né? Então, nesse caso, não cabe apenas a uma vontade da Polícia Federal, e sim a decisão de um juiz, mas foram também até o gabinete do senhor, a prefeitura, ao diretório do Partido Republicano da cidade de Sorocaba, além de outras cidades. O que o senhor fará se descobrir a participação de outros agentes? Sabe o que eles fizeram esses dias? Me processaram por racismo, sabe por quê? Eu fiz um vídeo falando, olha, chegaram as novas viaturas, tinha 5 pessoas com a mão pra cima, assim, ó, esses jovens estão agradecendo as novas viaturas que chegaram. Eu sempre faço vídeos de uma maneira mais descontraída, mais leve. Sim. Tinham 2 negros e 3 brancos. Eu fui processado por racismo pela mesma justiça. Pela mesma situação. Então você vê o absurdo que está acontecendo, essa politização no sistema judiciário, nos órgãos de fiscalização da prefeitura. Agora, a investigação tem que acontecer. Se achou responsável da OAS, teve a participação de alguém, tem que ser punido e pronto. Agora, fazer uma dos assuntos que você falou da saúde, um dos motivos que tem irritado eles é justamente isso. Eu levantei uma bandeira do Pacto Federativo, hoje de tudo que as cidades arrecadam, 60% vai para o governo federal, 25% para o governo estadual e fica 15% para os municípios. Aí a pessoa que precisa de diabetes não consegue o remédio de diabetes, tem que esperar o governo federal comprar. A pessoa que precisa de remédio de alto custo, prefeito, eu vou te segurar 5 segundos, porque eu tenho que girar uma vinheta. Eu vou continuar conversando com o senhor. Para quem é de São Paulo, para os demais, fico com a programação local. Eu continuo com o Manga. 11 horas e 15 minutos, a gente está de volta. Operação que acontece agora em Sorocaba. Estamos conversando com o Rodrigo Manga, prefeito reeleito da cidade de Sorocaba. E ele estava explicando, falando sobre as questões da saúde. Temos o prefeito ainda aqui com a gente? Temos. Prefeito, vamos lá. O que foi apreendido pela Polícia Federal na sua casa? Lembrando que em cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Eles acharam aqui um bolo de cenoura, um Nutella e o Pokémon que o meu filho joga. É só isso que eles acharam. Então foi uma ação política. As pessoas que estão acompanhando agora, estavam acompanhando antes de interromper ou não? Quer que eu faça um resumo geral? Não, são as mesmas pessoas. Que algumas pessoas ficaram na programação local. Sim. Eu estava falando para você do Pacto Federativo. Essas imagens, por exemplo, não tem nada a ver com o caso do prefeito. Isso aí é coisa que deve ter achado na OAS. Então, o Pacto Federativo, de tudo que as cidades arrecadam, 60% vai para o governo federal, 25% para o governo estadual e só 15% fica para os municípios. E o que é a nossa briga? O que tem sido a nossa luta? De fazer com que fique 1/3 para o governo federal, 1/3 para o governo estadual e 1/3 para os municípios. A gente tem batido nessa tecla, tem defendido isso, porque os municípios pagam imposto, depois tem que ficar implorando para o governo federal, para os deputados mandar emenda. Então essa é uma das ações que tem provocado a ira, que tem irritado o meio político e, sem dúvida nenhuma, lançar uma candidatura a presidente da República uma semana antes e você depois ter uma ação dessa política, não estou falando que a operação mas essa ação de hoje é uma ação política, é de se lamentar o momento que a gente tem vivido aqui no Brasil.
É só importante a gente esclarecer aqui, por uma questão de compromisso jornalístico, que de fato as imagens que nós estamos veiculando são imagens da operação de maneira geral. A polícia já apreendeu uma grande quantidade de dinheiro, mas não tem relação com a apreensão que aconteceu na casa do Rodrigo Manga. É só para a gente esclarecer, para não haver nenhum tipo de confusão. Prefeito, o senhor disse agora há pouco mesmo, o senhor foi um dos prefeitos de cidades grandes, como é o caso de Sorocaba, com a maior votação, mais de 74%, que o senhor disse agora há pouco. Né? Ou seja, um prefeito absolutamente popular na cidade. O senhor defende a cidade nos seus vídeos, vamos fazer da cidade de Sorocaba a melhor cidade para se viver. O senhor tem medo que a operação de hoje, com a Polícia Federal na porta da sua casa, do seu gabinete, do seu partido, possa manchar a sua imagem do Republicanos aí na cidade? A ideia foi essa, a intenção foi essa. Mas volto a repetir, Deus me tirou do crack, do submundo do vício, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Essa não é a primeira. É lógico que agora, quando você vai falar de presidente, o seu inimigo é outro, né? O problema é outro. Os inimigos são maiores. Mas da onde Deus me tirou, eu tenho a certeza, tem uma palavra na Bíblia que está escrito assim: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, quando tentaram pegar José e jogar numa prisão, ele virou governador. Quando tentaram pegar Daniel e jogar numa cova dos leões, ele saiu como homem de confiança do rei. Então, Deus vai mais uma vez estar conosco, eu não vou temer, eu vou acelerar, estou aqui anunciando. Eles deram a oportunidade agora para ter numa pré-candidatura um primeiro prefeito da história, presidente da República, que vai trazer essa qualidade de vida que o sorocabano vive para multiplicar para todas as cidades do país, devido a essa politização que fizeram hoje numa investigação que tem que ter, que está correndo bem, mas fizeram fazer todo esse alvoroço para tentar manchar uma imagem de alguém que está crescendo, de uma cidade que está prosperando, que está distanciando. Enquanto o Brasil diminuiu na geração de emprego, nós crescemos 179% no último trimestre. É muita diferença destoando de todo o Brasil. Olha, para quem está chegando agora, nós estamos conversando com o prefeito Rodrigo Manga, da cidade de Sorocaba, prefeito reeleito, que recebeu hoje pela manhã a visita de várias viaturas e policiais, agentes da Polícia Federal, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão que aconteceu não só na casa dele, mas em outros locais da cidade, apurando um desvio de recurso público da área da saúde. Prefeito, eu gostaria que o senhor descrevesse para os nossos telespectadores aqui do Primeiro Impacto como essa operação aconteceu. O senhor estava em casa, estava com a família, estava tomando café, e como é que foi a abordagem dos agentes da Polícia Federal? O que eles levaram, reviraram a sua casa? Como é que foi esse passo a passo? Eles trataram super bem. Eu percebi até no olhar, na conversa dos agentes, um constrangimento. Sabe, quando parecia que eles queriam falar assim: nós sabemos que é política a coisa, entendeu? A gente percebia isso. Me trataram super bem. Meu filhinho, a única coisa triste foi que bateram na porta do meu filhinho que abriu, então a família sofre com essas questões políticas, como os outros. Qual a idade do filho que eu falei do senhor? Aqui, também sofreram com isso. A idade 7 aninhos. 7 anos. O senhor está em casa agora, prefeito? Então, assim, o senhor está em casa agora? Estou em casa, estou em casa. Tá. Pode concluir. Fazendo as entrevistas. Sim. Mas me trataram super bem, eu fiz um café para eles, sabe? Tanto eu os recebi bem, como eles me trataram super bem. Eu percebi neles, assim, faltou eles falarem isso, mas o constrangimento, tipo assim, tá fazendo, mas não tem nada a ver, sabe? É numa OS que presta serviço para outra e a outra, e tentaram fazer essa politização. Mas eu quero deixar aqui, aproveitar a audiência que vocês têm e deixar o recado aqui, ó, para as autoridades que estão no governo federal, os políticos que sejam nas esferas estaduais. Agora nós vamos acelerar. Agora o povo brasileiro vai ter a chance que merece. Nós vamos correr ainda mais. Pode ter certeza que não é só de Sorocaba, não, que vai ser a melhor cidade do Brasil para se viver. Vamos fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver. O senhor já teve conhecimento do balanço dessa operação nas outras cidades, também no seu gabinete na prefeitura, eventualmente, porventura, encontraram alguma coisa no diretório municipal também do partido? No que diz respeito a nós, política, nada, zero, não tem nada. É uma ação que está sendo investigada, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas, que tem uma investigação própria da prefeitura, colaborando com tudo. Então é importante ressaltar isso. A gente vive aqui, Darlison, um momento extraordinário. Você deve ter acompanhado nas redes sociais o momento que a cidade tem vivido. A cidade tem vivido um momento de prosperidade, de atração, de crescimento. Precisa parar isso. Como que pode um político trabalhar em favor do povo, fazendo melhoria? Não pode isso no Brasil. Então, de alguma maneira, teria que tentar parar isso. E a gente, eu sou um político que eu não tenho, eu falo, eu fiz um projeto de lei aqui, dando 20% de desconto
no posto de combustível de IPTU que desse o 20% perdão, 20% é porque de desconto na carne. Esse comentário acaba... passasse para o ovo. Eu quero agradecê-lo. Foge um pouquinho aqui do nosso âmbito da pergunta, que era mais voltada à investigação. Muito obrigado. Eu quero agradecer por o senhor ter conversado com a gente e reiterar aqui que o jornalismo do SBT vai continuar acompanhando todo o desdobramento da operação, sempre dando oportunidade para aqueles que aparecem citados na operação, né, possam aqui se explicar. Muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, Dálice. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer o carinho que estão tendo com a cidade de Sorocaba. Deus abençoe vocês. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Deus abençoe a todos. Obrigado, prefeito. Bom dia.